Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pai amado, Jesus de poder e bondade, neste momento, juntos, elevemos os pensamentos a esse Pai de amor, rogando a sua presença cada vez mais em nossa vida, agradecendo por estarmos aqui e rogando a vossa proteção. Nós pedimos as bênçãos e saudamos aos orixás da nossa casa, especialmente a Xangô, que comanda a nossa casa, e também a Oxum, Iemanjá e Obaluayê. Rogamos a todos os orixás que aqui vêm, através dos seus mensageiros, que nos tragam sua força, sua presença forte em nossa vida. Saudamos São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, a Fraternidade Branca Universal e a Melquisedeque. Saudamos Maria, nossa Mãe querida, nosso atalho para Jesus, pedindo a Maria que nos abençoe, nos carregue sempre em vosso colo, que nós possamos sempre encontrar a paz no seu regaço, que nós possamos sempre estar junto convosco. Rogamos ainda e saudamos ao nosso Pai Oxalá, pedindo que nos abençoe, nos ilumine, que caminhe junto conosco, nos trazendo paz e força, abençoando cada um de nós, abençoando todos os que nós representamos, abençoando a humanidade inteira. Rogamos pela paz, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz, Senhor, entre as religiões. Nós pedimos pela paz em cada recanto deste mundo, tão conturbado, tão ameaçado pelo egoísmo, vaidade, pela ganância de tantas pessoas, de tantos governantes. Nós pedimos, Senhor, ilumina cada um, cada local, para que a paz chegue com força em cada recanto deste plano terreno. Pedimos ainda pela paz no Brasil, pela paz no Rio de Janeiro, paz nos nossos lares e principalmente em nossos corações. Nós pedimos pela paz para toda a sua criação, meu Pai.
Nós pedimos pelas crianças, as crianças do mundo, as crianças, principalmente aquelas que vivem em meio à fome, à miséria, tanto desamor, as crianças que sofrem por tanta guerra, tanto sofrimento, as crianças que estão aí passando por tanta necessidade. Olhai por todas elas, Pai, para que iluminadas possam construir um novo mundo, um mundo mais justo, mais humano, com mais empatia. Protege as nossas crianças, todas as nossas crianças. Protege também as crianças da creche Santa Clara, aos seus familiares, professores, todos os funcionários da nossa casa. Protege as nossas crianças, Senhor. Protege também a todos os idosos, as mulheres vítimas de violência, aos idosos que vivem pelas ruas, aquelas pessoas que passam tanta necessidade nas ruas e que muitas vezes nós viramos as costas. Protegei-os, Senhor. Olhai por cada um que sofre neste mundo, para que consiga a luz para seguir em frente. Nós pedimos também pelos médiuns da nossa casa, por todos que aqui vêm, e pelos familiares de cada um de vós. Pedimos ainda por todos os encarnados e desencarnados cujos nomes foram deixados na nossa caixinha de pedidos. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Simão o Cirineu. Lucas capítulo 23, versículos 26 a 32. E como o levassem, tendo pegado certo Simão Cirineu, que vinha do campo, impuseram-lhe a cruz dele, para que a levassem por trás de Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e mulheres que choravam e lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, antes chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque eis que virão dias em que dirão: felizes as estéreis e os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem isto a madeira úmida, que se não fará seca? Eram também levados outros 2 malfeitores com ele para serem mortos. O percurso do pretório ao lugar da execução não era muito longo, de 500 a 600 metros. Todavia era bem doloroso carregar aquele peso durante meio quilômetro com os ombros já feridos. Ao observarem a fraqueza do condenado, os soldados temeram que não resistisse, e como conquistadores gozavam do direito de requisitar qualquer pessoa para ajudá-los. Chamaram então um homem que vinha do campo, talvez para o almoço, e deram-lhe a incumbência de carregar o travessão por trás de Jesus. Ou seja, não se tratava de segurar a ponta de trás do travessão, enquanto Jesus segurava a ponta da frente, mas de carregar sozinho, caminhando atrás de Jesus. Diz o Talmud que as mulheres da sociedade preparavam o vinho com incenso e o levavam aos condenados. Jesus dirige-lhes palavras de bondade, relembrando sua previsão da destruição de Jerusalém. E repete as palavras de Oséias. A comparação entre a madeira úmida e a seca refere-se à facilidade com que queima a seca, enquanto a úmida arde com dificuldade. Comentário esotérico de Torres Pastorino. O candidato tem que seguir para o altar do sacrifício. Durante o suplício da flagelação e o escárnio que precederam ao holocausto, haviam recoberto a vítima com uma capa púrpura. Era o momento da catarse por meio da dor.
Mas ao encaminhar-se para o ponto crucial da iniciação, a capa vermelha lhe é retirada, sendo-lhe imposta a túnica branca com que viera vestido. É a cor típica do iniciando, a cândida vestes, que lhe dá o nome de candidato, manifestando a pureza de quem já superou a catarse e está pronto para galgar sua exaltação. Inconscientemente ou por sugestão mental do próprio Jesus, os soldados lhe trocam as vestes, revestindo-o com a túnica branca. Digno de meditação ainda o trabalho de Simão, o Cirineu, que por ser histórico não perde seu significado simbólico. Não competia ao iniciando o transporte do instrumento de tortura, pois era necessário lhe fossem poupadas as forças, a fim de poder resistir melhor às hemorragias que seriam produzidas durante o suplício. E isso com vistas ao posterior refazimento rápido e perfeito dos tecidos epiteliais e das energias vitais, quando o espírito regressasse novamente e reassumisse o corpo físico, após a visita ao Hades, que durava 36 horas, ou seja, um dia e 2 noites, abrangendo na contagem da época 3 dias, sexta-feira, sábado e domingo, para que no soerguimento, que é a ressurreição, pudessem ser aproveitadas ao máximo as forças físicas do iniciando, numa cerimônia iniciática sangrenta. Indispensável era poupar-lhe as energias. Além disso, descobrimos outra lição prática, a da ajuda e do serviço que qualquer ser humano deve prestar a seu semelhante, sobretudo nos momentos de maior necessidade e angústia. Não nos é lícito deixar que cada um suporte sozinho o peso de sua cruz, quando nos seja possível dar um auxílio efetivo, ainda que isso seja pesado para nós, como foi a Simão o ter de carregar por meio quilômetro a trave horizontal da cruz de Jesus. Outro ensinamento: se podemos e devemos ajudar a carregar a cruz dos semelhantes, não nos cabe ser crucificados em seu lugar. Nem os mestres podem substituir a seus discípulos, embora os auxiliem na caminhada, aliviando-os do peso excessivo que os esmagaria. Dignas de nota as palavras de Jesus às mulheres, filhas de Jerusalém, isto é, filiadas às religiões personalísticas, que nada percebiam dos ritos iniciáticos. Por que lamentar a sorte de Jesus e de seu corpo, se o que estava sofrendo serviria para sua elevação evolutiva, tornando-o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Elas mesmas, sim, eram dignas de lamentação, bem como seus filhos, em vista não apenas, como salientam os estudiosos, da próxima destruição de Jerusalém, como sobretudo pelas reencarnações posteriores de todas elas, ainda tão atrasadas evolutivamente e tão enoveladas nos meandros escuros do antissistema. A citação das palavras de Oséias caracteriza o sofrimento que atingiria muitas vezes as raias do desespero. E se a dor e os maus tratos eram insólitos e violentos em relação à madeira úmida, isto é, um homem permeado pelo Espírito Divino, ungido com óleo sacerdotal, embebido com a água viva da graça sublime em cada célula sua, o que não ocorreria à madeira seca, daqueles em que ainda não vibrava o espírito, aqueles que só conheciam a matéria densa de seus corpos, julgando-os a única realidade de seus seres. Para estes, perder o corpo era perder tudo, era acabar, era finar-se. Então, para eles, as dores e torturas constituíam o último ato de suas existências, pois quando seus espíritos passassem a viver no plano astral, nenhuma consciência mais teriam de sua identidade.
Só o contato com a matéria densa lhes poderia reviver a consciência atual, o que explica o grande número de espíritos perturbados que frequentam as sessões espíritas e os que nem sequer sabem quem são, nem se lembram do que foram quando encarnados. Madeira seca, simples palha, sujeita ao fogo inextinguível das múltiplas encarnações sucessivas e purificadoras, até que um dia cheguem a tornar-se madeiras umidificadas e vivificadas pelo Espírito. Esse episódio nos fala do momento em que ele percorre aquele caminho para a crucificação. A maldade daqueles homens, tão inferiores, né, porque eram pessoas ainda muito pequenas na sua mentalidade, no seu processo evolutivo, mas que tinham aquela missão, porque era uma missão que foi designada. Jesus sabia tudo o que ele ia passar, sabia do seu sofrimento. E aqui fala uma coisa muito bonita, que o sofrimento daquele homem, que era como madeira úmida, que era umidificada pela água viva do Espírito Santo. Aquela madeira que passaria pelo sofrimento todo. Imagina todos nós, todos aqueles homens que são madeira ainda seca, nós, madeira seca, que ainda vamos ter que passar por muitos processos evolutivos até que possamos umidificar o nosso espírito e nos encontrar com esse Cristo interno e nos elevar a Ele. Então, esse é um momento assim muito especial. E os soldados pegam aquele homem para carregar a cruz. E é uma primeira lição que ele nos dá aqui. A lição que nós também podemos carregar, e muitas vezes carregamos a cruz dos nossos irmãos, os nossos familiares, aqueles que estão perto de nós, passando por necessidade. Nós ajudamos a carregar a cruz. Mas nós não podemos resolver a situação, nós não podemos passar por aquele momento que aquela pessoa está passando, porque faz parte do seu processo evolutivo. Nós temos o outro tem outro. Por mais que nós amemos, por mais que a gente queira carregar aquela cruz, se colocar no lugar de alguém, nós não podemos fazer isso. Nós podemos ajudar com a nossa presença, com o nosso amor, com as nossas preces, enxugar as lágrimas, cuidar mesmo fisicamente, mas não podemos carregar a cruz completamente daquela pessoa. Ou seja, aquela crucificação, aquela situação final, aquela encarnação é de cada um. E cada um buscou antes de chegar aqui. Então aí tem uma grande lição de amor, de solidariedade, de compaixão, que nós devemos ter sempre com o nosso semelhante. Seja ele o nosso vizinho, ou nosso irmão, ou nosso filho, nosso pai, nossa mãe, alguém muito perto, ou alguém que mora ali no nosso entorno. É a compaixão, o amor que nós podemos transmitir. É aquilo que nós podemos fazer para mitigar, para diminuir o sofrimento de alguém. Mas nós não podemos eliminar, nós não podemos passar por aquilo. A pessoa tem uma doença, às vezes ela tem que passar por aquele processo da sua doença. E nós estamos ali do lado.
Então, essa é uma lição importante, que nós possamos também pensar nisso, que nós podemos renascer a cada dia, passando pelas nossas dificuldades, mas quando nós sentarmos e agradecermos ao Pai por aquela dificuldade existir na nossa vida, mas nós estamos conseguindo caminhar sobre ela. Como as águas que passam no rio, né? Elas levam algumas pedras, mas não levam todas. Ficam algumas, que são aquelas que a gente caminha dentro do rio. É o caminho do rio, né? Nós caminhamos dentro daquele rio, em cima daquelas pedras. Elas não vão todas, vão algumas. E vão passando como a vida passa, nesse plano físico, que nós não devemos nos apegar. Não se apegar ao plano físico. No finalzinho aqui, ele nos lembra daqueles espíritos sofredores que vêm, tantas vezes a gente percebe e vê aqui nos nossos trabalhos espirituais, em todas as casas espíritas, espíritos que estão apegados à matéria, não conseguem se desligar da matéria. Por quê? Porque ainda são madeira seca. Ainda precisam queimar neste fogo inextinguível que fala, é isso. Ainda precisam passar por muitas encarnações para irem se compreendendo a sua situação, para irem admitindo a presença desse Cristo vivo dentro de cada um de nós. É um Cristo vivo. Quando ele ressuscita também dentro de nós. Então, essa mensagem que fica para vocês hoje, pedindo que o Pai abençoe todos vocês. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja.